Boa noite a todos. Temos aqui hoje a nossa querida e estimada amiga, Fátima Guimarães, que sempre vem de uma a duas vezes por ano à nossa casa com tanto carinho, trazendo a sua mensagem consoladora do Espiritismo, fazendo uma reflexão profunda sobre, hoje, o tema O Homem no Mundo. E esperamos que todos nós saímos daqui impregnados desta mensagem, desta reflexão, que sempre é feita com tanta distinção, com tanto carinho, para todos nós aqui da Casa Espírita Ponte de Esperança, ela que é uma obreira espírita já há tantos anos, coordenadora de cursos na Federação Espírita Brasileira, e sempre há algum tempo na sua agenda para nos agraciar com a sua presença. Seja bem-vinda, minha amiga, que o Senhor, na noite de hoje, nos ilumine e guarde, dando-lhe inspiração e roteiro para o seu trabalho edificante, que ficará guardado em nosso íntimo como a semente, e mais tarde germinará e produzirá bons frutos. A luz do Senhor esteja presente, hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos. É sempre muito bom estarmos nesta casa, que me acolhe com tanto carinho, tanto sentindo, né, essas vibrações de paz e de amor que envolve a todos nós. Então, um abraço a todos aqueles que aqui estão presentes, agradecendo a acolhida, e aqueles que nos acompanham, né, pelas redes sociais. Este item da noite de hoje, como está na divulgação, ele está no capítulo 17, que tem como título Sede Perfeitos. E este capítulo ele vem se desenvolvendo sobre os caracteres da perfeição, sobre o superior e os inferiores, nos fala sobre os homens de bem, vai nos falar sobre a parábola do bom samaritano, e a partir desse item 10, ele entra na instrução dos espíritos. Aqui é uma mensagem que nos é trazida por um espírito que não se identificou, mas ele diz somente um espírito protetor, que depois de Kardec desenvolver todo o estudo, né, sobre como ser perfeito, não é? Relativamente, todos nós somos perfectíveis, porque perfeito só o Pai, vem os espíritos trazendo as suas mensagens, e ele particularmente ele nos fala do homem no mundo, porque quando se fala em perfeição, parece-nos complicado, difícil, diante de um mundo onde cada vez mais se veem tantas coisas difíceis de entendermos, não é? Irmãos bastante equivocados, e trazendo aí para cada um de nós que vivemos no mundo as suas dificuldades, a violência e tantas outras coisas, né? As guerras estão aí todos os dias na mídia, chamando a nossa atenção da dificuldade que ainda temos de entendermos o processo pelo qual aqui estamos. Então, as lutas pelo poder, as lutas pelo dinheiro, e o poder inclui dinheiro, normalmente sempre não está atrelado ao outro, né? E nos parece quase que impossível viver nesse mundo onde muitos de nós pensamos, meu Deus, né, o fim dos tempos, não é? E lembramos lá do Apocalipse de João, nossa, está agora acontecendo, chegamos nesse momento onde haverá muitas dores, não é? Esperamos grandes cataclismas,
grandes coisas, fenômenos da natureza que virão fazer a limpeza, mas, na realidade, todas essas profecias, porque o que nos traz João no Apocalipse, nós vamos ver que no Velho Testamento já tiveram outros apocalipses, né? E João conhecia bem o Velho Testamento, as Escrituras, e ele, então, nos traz aí o que seria, né, esperado para esses novos tempos. Nós, espíritas, temos o conhecimento através da espiritualidade superior que passamos por um momento de transição, de um planeta de expiação e provas para um planeta de regeneração. Muitos achamos que essas coisas acontecem num piscar de olhos, que vai, de repente, um planeta se chocar a Terra, tudo acaba. Mas, se formos estudar lá na sua origem, a doutrina espírita está lá na Gênese. Kardec nos coloca, não é? Que essa transição ela é paulatina, não acontece de um momento para o outro. Alguns chegam, outros vão. Aqueles que são as imigrações e migrações, e aqueles espíritos que não mais têm condições, compatibilidade, porque não é castigo de Deus, é uma questão de compatibilidade, de sintonia, de frequência vibratória com a Terra, que está num processo de melhoria, serão atraídos ao desencarnar para planetas compatíveis com a sua condição moral, não intelectual, não é? Porque eles irão ser instrumentos para espíritos ainda no início da sua aprendizagem, né? Como todos nós já passamos, de levar, então, o lado intelectual que já trazem, mas de uma forma bastante difícil. Basta lembrarmos, desde os homens da caverna até agora, como é que nós vivemos. Sempre estiveram espíritos conosco, com inteligências à frente, e que vieram nos trazendo as suas descobertas, as suas invenções. Eram espíritos que passaram por esse mesmo processo de outros planetas que também caminharam, como nós temos conhecimento dos exilados de Capela, que vieram para a Terra, não é? Cada um com as suas dificuldades, e são vários segmentos, trouxeram na tecnologia, na área da política, na área religiosa, então o seu saber, os seus dons, o que aprenderam intelectualmente, impulsionando os espíritos que aqui estavam. E nós passamos por esse momento, e parece que é difícil demais viver no mundo de hoje. Esse espírito protetor nos diz assim: o sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sob a vista do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações. Não consintais que neles demore qualquer pensamento mundano ou fútil. Elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão a semente que é preciso germine em vossas almas e dê frutos de caridade e justiça. E como é que estão os nossos pensamentos? Nós, espíritas, que já sabemos que estamos aqui num processo de crescimento, de aperfeiçoamento, de busca, não somente do conhecimento intelectual, mas de desenvolver as qualidades morais necessárias para que a nossa evolução se faça de uma forma muito mais célere. Será que estamos muito ligados ao aqui e agora? Será que estamos achando que somos um corpo com um espírito ou um espírito com o corpo? Que este corpo apenas é o nosso instrumento de aperfeiçoamento. Estamos dando mais importância na conquista daquilo que ficará na Terra, ou estamos utilizando os recursos da Terra, os recursos materiais, os recursos afetivos, para que possamos nos melhorar, mas caminhar conosco, todos aqueles que caminham conosco, também seguirem nesse processo de melhoria.
é o que ele nos diz aqui: elevai, né, o vosso espírito àqueles por quem chamais. Nós chamamos os nossos mentores, os nossos espíritos protetores, os nossos anjos da guarda, e o que estamos solicitando a ele? O que estamos pedindo a Jesus? O que estamos pedindo a Deus? No passado, negociávamos com Deus, não é? Através de promessa. Oh, Deus, você me dê isso, que eu faço aquilo, em troca, te ofereço isso. Saímos das oferendas. Hoje, as nossas ofertas não são mais, não podem, não devem mais ser materiais, mas é a oferta das nossas frustrações, a oferta de abrirmos mãos de certas coisas que nos trariam mais prazer para darmos, nos dedicarmos ao outro. Será que estamos descansando demais? Será que estamos trabalhando demais? Porque todo excesso é prejudicial. Ele nos diz assim: não julgueis, todavia, que exortando-vos incessantemente a prece e a evocação mental, pretendamos que vivais uma vida mística, que vos conserve fora das leis da sociedade onde estáis condenados a viver. Porque muitas vezes nós entendemos esse processo que esses ensinamentos que as religiões nos trazem de uma forma mística. Eu para evoluir, eu para ser bom, eu para ajudar a Deus, ajudar a Jesus, eu tenho que ficar isolado, orando, em meditação, em reflexão. Mas ali eu estou inativo, eu preciso estar em sociedade. Aqui ele está nos dizendo, né? Não vos conserve fora das leis da sociedade. Eu tenho que conviver aonde eu encontro, respeitando as leis que nos regem, as leis materiais, mas sem o abuso ao meu favor, deixando que o orgulho e o egoísmo falem mais alto. Ele diz assim: vivei com os homens da vossa época como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai com um sentimento de pureza, que as possa santificar. Porque muitas vezes nós fazemos sacrifícios, abrimos mãos de muita coisa, mas nós reclamamos. Nós só abrimos mãos porque não tem jeito, tem que fazer. E isso se dá nas coisas mais simples do nosso dia a dia. Temos que educar os filhos, sair, levá-los à escola, e reclamamos: ai, meu Deus, amanhã eu tenho que levantar cedo, levar a criança para a escola. Então, aquelas coisas que deveriam ser prazerosas: ai, amanhã, nossa, é domingo, segunda-feira eu tenho que trabalhar. Enquanto eu deveria pensar: que bom que eu tenho um emprego, que bom que ao final do mês eu recebo o meu salário, não é aquilo tudo que eu gostaria, não é tudo que eu sonho, mas é o que me proporciona a ter uma vida digna. Não, vem esse sentimento sempre de perda, de frustração. Então, são essas pequenas coisas que no nosso dia a dia vamos entendendo que devemos abrir mão em favor de nós mesmos e dos outros. E ele diz: sacrificai com um sentimento de pureza. E ele vai nos dizer adiante: esse sacrifício não é o sacrifício que nós entendemos do passado. É sempre ter um pensamento voltado a Deus, de gratidão pelo que eu recebo, pelo que eu tenho, e daquilo que eu posso fazer pelo outro. Sois chamados a estar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. Sede joviais, sede ditosos, mas seja a vossa jovialidade a que provém de uma consciência limpa. Seja a vossa aventura a do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança. Então, é estarmos sempre voltados realmente com
o desejo de melhoria nosso e de fazer aquilo que eu posso, o que eu tenho melhor de mim, aonde eu me encontro. Então, nós não tem jeito, nós temos várias pessoas diferentes conosco, começando dentro do nosso lar. Nem todos que estão junto conosco, que nasceram naquele círculo familiar, nos são, não é? Aqueles que mais nos amamos, mas existem os atritos, porque cada um de nós é diferente. Lembrando que nós estamos no círculo familiar que precisamos para, não é só os ajustes. Eu começo a ficar, vamos dizer assim, não é revoltada, irreverente, rebelde, né? Com a continuidade de sempre nós vermos os conhecimentos que a doutrina nos traz como uma forma de castigo, de punição. E não é. Quando eu me encontro, no lugar que eu me encontro, com aquela família que eu tenho, com aqueles amigos, naquele local da minha profissão, eu estou ali, cada uma daquelas pessoas, eu atraio para junto de mim para que eu aprenda e para que elas também aprendam. Aprendendo a aceitarmos uns aos outros, aceitarmos as diferenças, aceitarmos que nem todos pensam como nós. Quando ele fala aqui, seja a vossa jovialidade que provém de uma consciência limpa. Então, ser jovial é uma pessoa que está sempre positiva, sempre alegre, sempre, não é alegria de estar sorrindo, pulando, cantando, não, é no prazer de viver. É no prazer naquilo que faz, por mais sacrifício que seja. Nos serviços mais simples, seja da casa, seja na nossa profissão, nas tarefas mais simples que realizamos. Então, até onde estamos vivendo? Nesse mundo, como espíritos que têm a visão que estamos evoluindo e que estamos aqui aprendendo. Ao invés de reclamarmos, estarmos nesta consciência desperta que Joana de Ângeles nos convida, porque quando Joana de Ângeles, nas suas várias obras, se dedica na reforma íntima, nessa volta para dentro, é para que nós aproveitemos o máximo possível do entendimento doutrinário, do Evangelho de Jesus a nosso favor. Agora, se eu estou aqui, reclamo de tudo que me acontece, reclamo daqueles que convivem comigo, reclamo do trânsito, nas coisas pequenas da vida. Nós costumamos ver o conhecimento da doutrina ou das religiões que nos levam, que todas as religiões levam a essa comunhão com Deus de uma forma pacífica, de uma forma em que eu trabalhe na sua obra, mas com jovialidade, como nos fala esse espírito protetor. Mas eu reclamo o tempo inteiro de coisas simples, não é? Acabei de dar uma topada, eu reclamo da pedra que estava no caminho, eu só dei a topada porque eu não olhei a pedra, não é a pedra que é a culpada. Mas entro num processo de queixas e de reclamação. E com isso eu perco a oportunidade de me disciplinar, de me conhecer e me melhorar. E no livro Rumos Doutrinários, de Dalício Mendes, é um livro antigo, publicado na FEB, ele tem uma página com o título O Futuro está em Nossas Mãos. E ele diz assim, cada ser humano tem de trabalhar pela própria felicidade. Mas nós achamos que a minha felicidade depende do outro. Eu vou ser feliz quando o outro me fizer feliz, quando me der isso, me der aquilo, me atender assim ou assado, não me contrariar. Então, eu tiro um poder que é meu e coloco na mão do outro. Quando a minha felicidade só depende de mim. Mas aí eu me justifico para não me corrigir, eu me justifico. Não, eu sou assim porque o fulano me aborreceu. Eu sou assim porque ele tinha que fazer a tarefa dele, não fez, e agora eu estou sobrecarregada. Não, eu só respondi porque ele falou atravessado comigo. E não é. Eu sou assim porque eu sou assim. Independente do outro. Então, eu tenho que ver que cada situação, cada pessoa ao meu redor,
é o instrumento, é o momento, é a lição que eu preciso para o meu despertamento de melhoria. E ele diz assim, se o seu karma é pesado, poderá amortizá-lo em tantas encarnações quantas forem necessárias à sua reabilitação. A palavra karma não tem origem na doutrina espírita. Ela vem das religiões antigas, lá, Egito, toda essa parte lá dessas religiões que já vinham, que eram os nossos irmãos exilados de capela, né, de um outro mundo, de outros seres melhores. E essa palavra foi cunhada lá nessas religiões mais antigas. E o karma, nós temos que entender que existe o karma bom e o karma ruim. Porque eu não venho para uma encarnação só para sofrer. Eu não venho para uma experiência, para uma existência, só para sofrer. O sofrer é uma interpretação minha. É como eu vejo a lição que eu pedi. A escola que eu escolhi, os professores que eu pedi para estarem comigo, para que eu aprendesse. E aí se torna difícil, porque depois que eu estou aqui, eu esqueci e não quero aprender. Eu quero voltar a me acomodar. Eu quero que as coisas sejam sempre do meu jeitinho, sem que me tire ali do meu processo. Ah, eu sinto muito sono. Ah, eu me sinto muito cansado. Todos nós. Esse período de Brasília, então, é um cansaço em pessoa, né, para todos os habitantes, porque a seca nos traz esse desconforto. Então, não vamos aproveitar que é uma coisa da matéria, da luta da matéria, que eu preciso aprender para vencer, como um castigo, como uma dificuldade. Aquele parente mais próximo, aquele colega de trabalho que me traz tantas dificuldades. Ah, é o meu karma. Quantos de nós espíritas nos referimos assim às pessoas que estão junto conosco? Não, esse é o meu karma. Então, eu estou pagando. Pagando o quê, gente? Pagando para quem? Quando falamos esse tipo de frase, nós temos que nos perguntar, estou pagando, mas pagando para quem? Para Deus? Para Jesus? Para os espíritos superiores? Para aqueles que eu feri? Eles não querem que eu pague nada. Eles querem que eu me torne melhor para que eles possam se tornar melhores também. Então, é aperfeiçoamento. E aqui, ele nos lembra, Deus nos dá a oportunidade quantas vezes forem necessárias para reencarnarmos. Agora, caminharemos para um mundo de regeneração ou não, acompanharemos mundos mais compatíveis com o estágio em que eu me encontro de teimosia, na preguiça, na raiva, no ódio, na mágoa. Se eu decidir, eu vou rápido. Agora, se eu teimar, aí Deus vai me dar quantas encarnações forem necessárias, como o aluno teimoso. Não gosto de matemática, não estudo. Eu falo matemática porque eu não gosto, sabe? Tem muita gente que adora, né? E ele repete o ano, e repete de novo, e acha que o professor é que é culpado. Não, o professor está seguindo, o professor que não ensinou direito. Não, é ele que não quer aprender. Por sobre a humanidade, olha o que ele vai nos dizer. Paira o Cristo, vigilante, caridoso, terno, que estimula os fracos, encoraja os tíbios, suaviza as dores dos enfermos, acalma os desesperados, iluminando-lhes a jornada com a esperança. Agora me veio à lembrança uma companheira que está nos trabalhos de artesanato na FEB. Ela é uma moça jovem, ela não deve ter 40 anos ainda, se tem 40, 40 e pouquinho. Ela começou com câncer de mama que hoje já se disseminou por várias partes do corpo. Essa menina, ainda ontem ela me mandou, ela passou agora por um processo de radioterapia, porque já está nos ossos, de grande sofrimento. E ela falou das dores, mas essa menina não desiste. Tudo que ela vê como meios dela ocupar a cabeça e as mãos, ela está lá.
Ela quer aprender tudo, ela está fazendo de tudo. Então, ela estava se justificando que não está indo aos encontros por causa do tratamento e que ela não estava bem. Eu digo, assim que você estiver bem, você volte. Ela aprendeu a fazer trança, ela aprendeu a fazer escova, ela aprende crochê, aprende tricô, está na costura, quer fazer vestidinho para a netinha, que é pequena. Então, o sofrimento para ela é lição. Ela diz, Deus me proverá. Todo final de frase dela é Deus me proverá. Deus me provê. Então, porque ela sabe que Deus, que Jesus está ali, que ela está num processo de aprendizado. Então, ela enfrenta os desafios da vida como uma lição, como um aprendizado, não como castigo. É a forma como encaramos. Então, é aqui o que Dalício nos diz. Cristo paira acima de nós, vigilante e caridoso. Suaviza dores dos enfermos, acalma os desesperados, ilumina a jornada com a esperança. E o que nós, falando a esperança, vamos nos lembrar de algo que é atual junto de nós, as redes sociais. O que estamos levando nas nossas redes sociais? A esperança ou o desespero? O desânimo? A descrença? Porque tudo que é bombástico, né? Nossa, olha o que aconteceu, olha isso, olha aquilo. O pessoal multiplica de uma forma assim escandalosa. E nós não nos damos conta, nós achamos que estamos comunicando notícias, não estamos passando notícia. Nós estamos multiplicando dor. Dor. Hoje, nós vimos aí, há anos atrás, pessoas filmam acidentes e botam nas redes sociais. A dor para quê? Para quê? O que isso leva para os outros? Então, como diz aqui, olha, Jesus ilumina a nossa jornada com a esperança. E somos cristãos. Nós temos que ser aqueles, ao final vou ler uma mensagem aqui de Bezerra, que ele conta conosco para levar o seu evangelho, que é de amor, que é de esperança, que é de justiça, que é de paz. E ele continua nos dizendo, nunca, porém, concede privilégios a este ou aquele, por ser desta ou daquela religião, por professar este ou aquele credo. Nunca, porém, impedindo que cada qual se levante por si mesmo e por si mesmo busque, à custa de lutas e sacrifício, se necessário, a redenção final. Ele destaca, se necessário, porque as lutas e sacrifícios é como nós encaramos, é o exemplo dessa jovem, que é um exemplo de vida, de luta, de esperança. Que apesar das dores, ela não para, ela não se aquieta. Ela não chora, ela não reclama. Ela divide conosco a sua alegria. E como é que nós estamos agindo diante da luta da vida? O Espírito protetor no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz assim, não consiste a virtude em assumir de severo e lúgubre aspecto em repelirdes os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. Não significa, não, agora eu não, nossa, eu vou me isolar, que eu vou orar, não quero ver, não quero saber, não vou lá, porque não é assim que a gente nem ajuda e nem aprende. Nós temos que viver no mundo, como disse Jesus, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. O que ele nos traz nesta vida material é para que nós utilizemos como instrumento do nosso crescimento. Em tudo que fizerdes, nos exorta ele, remontai a fonte de todas as coisas, que é o Pai, que é Deus, para que nenhuma das vossas ações deixe de ser purificada e santificada pela lembrança de Deus. Então, tudo em nossas vidas, não precisamos nos afastar para reverenciar, orar,
viver a minha religiosidade. Eu vivo a minha religiosidade o dia inteiro no meu dia a dia, reconhecendo em tudo que faço, no meu propósito de levar o que eu trouxe de melhor, o que eu já tenho de melhor para compartilhar com os outros. Porque é isso que o Pai, Jesus, espera de todos nós. A perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Mas os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais, desde o menor até o maior. Mas nós nos equivocamos nesses setores, achamos que só aquele que veio com dificuldades materiais, aquele que está doente, é que precisa da nossa caridade. E lembremos da página que temos lá no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, da pobreza envergonhada, que são aqueles que tinham uma posição social, tinham dinheiro, tiveram conforto e que, de repente, perdem e não tem uma mão para lhes estender, porque ninguém acredita que eles não estão bem. Oremos por eles, oremos por aqueles que estão em posição de mando, seja na política, seja em empresa, seja em qualquer lugar, seja nas Forças Armadas, na polícia, em qualquer lugar, porque são espíritos que assumiram responsabilidades muito grandes diante de um coletivo e que são assediados por todas as forças e que, se não vigiarem, estarão num processo de falência muito grande, porque Deus também, como falou aqui, ele não privilegia ninguém, é porque eles estavam capacitados para aquilo, mas se perdem, mais uma vez, muitas vezes conosco. Vou usar aqui uma coisa que é dentro da doutrina espírita. Quando sabemos que tem uma pessoa que é médium, que ela tem a possibilidade de ver, de falar, de perceber, nós a assediamos. Divaldo era assediado, porque nós queremos que ele nos dê resposta, nós queremos que ele nos traga notícia. Foi assim com o Chico, e é assim com os médiuns, que nós temos conhecimento. Isso é egoísmo. Aquela pessoa, ela passa por problemas, ela tem dificuldades também de família, tem dificuldades de saúde, e nós nos esquecemos. Oremos por todos esses que se encontram em tarefas que não são fáceis. O Evangelho segundo o Espiritismo nos diz assim: suponhamos sejais sumidades em inteligência neste planeta. Nenhum direito tendes de envaidecer-vos. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer no meio onde pudeste desenvolver a vossa inteligência, é que quer a utilizeis para o bem de todos. É uma missão que vos dá, pondo-vos nas mãos um instrumento com que podeis desenvolver, por sua vez, as inteligências retardatárias e conduzi-las a ele. Ainda no domingo, eu lembrava, também numa palestra, sobre a questão que nós vemos Divaldo, Chico, tantos outros, né? Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, como figuras que foram escolhidas por Deus. Uma companheira, amiga da doutrina espírita, ela lembrou uma vez que é uma coisa simples, mas que a gente não se dá conta, nós não nos damos conta. Chico, ele não nasceu como missionário. Divaldo não nasceu como missionário. Gandhi não nasceu como missionário. Madre Teresa de Calcutá não nasceu como missionária. Eles aceitaram a missão que lhe foi dada. E eles se tornaram missionários. Então, é o que diz aqui, uma missão que vos dá, pondo-vos nas mãos o instrumento com que podeis desenvolver, por sua vez, as inteligências retardatárias e conduzi-las a ele, a Deus, a Jesus, a espiritualidade maior. Todos nós temos uma missão a cumprir onde nos encontramos, mas achamos que missão são só aquelas que se destacam na coletividade, onde é conhecido por um grande grupo. Somos missionários aonde nos encontramos
dentro das tarefas, dos dons que temos, dos talentos que trazemos. E um talento que todos nós temos, de ouvir. Esse é um talento que, tirando o surdo, que nasce com deficiência, mas ele sente, ele percebe, ele se comunica, então, de certa forma, ele também pode dar a sua audição, o seu coração, no contato com os outros. Estamos tendo a caridade de ouvir o outro, de perceber que o companheiro, o irmão, passou pela rua que nem sequer conhecemos, de levar um pensamento de força, de esperança, de força de vontade, de coragem para que ele saia daquela situação. Vivemos uma situação atual, acho que sempre tivemos hoje, o número é maior porque existem mais espíritos encarnados, porque todos aqueles, né, que estavam no umbral esperando lá estão tendo a sua última oportunidade. Então, são esses considerados retardatários que aqueles que têm conhecimento têm a obrigação de levar. Então, o que nós estamos fazendo de nós, do conhecimento doutrinário, da nossa potencialidade, para auxiliar com a nossa prece, com o nosso olhar, com o nosso cuidado. E dentro da nossa própria casa, eu sempre volto porque as coisas estão acontecendo dentro de nossa casa. A bebida hoje, é uma profusão de gente bebendo, porque acha que se divertir, se distrair, tem que beber. Não sou contra a bebida, não, gente. Desde que saibamos utilizar. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Então, é o equilíbrio. Mas nós nos entorpecemos. Particularmente, a gente tem perto de mim pessoas que se deixaram arrebatar pela bebida e estão quase num processo, e moças jovens, de moradoras de rua, com família bem constituída, com todo o potencial de capacidade intelectual e de estudo, e que emocionalmente se perderam. Qual é o nosso olhar? É de condenação? Ou é de rogar a Deus o que pudermos ter em nós para envolver esses irmãos que se encontram pelas ruas? É caridade, gente. Nós não precisamos a caridade de ir lá e convencê-los. Podemos ir lá dar o café da manhã, ir lá oferecer o cobertor, mas, acima disso tudo, temos que oferecer as nossas preces diárias, envolvendo para que eles possam ter a força de vencerem a si mesmos. E isso é em tudo na vida. E como a bebida é algo lícito, né? Aí a gente fecha os olhos para essa grande droga que leva às outras drogas, infelizmente. Emmanuel, no livro Emmanuel, diz assim: de grandes responsabilidades se investem aqueles que se entregam na terra aos labores espirituais, sob todos os aspectos em que se nos apresentam. Grandes serviços constam de suas incumbências e elevada conta lhes será solicitada dos seus afazeres sobre a face do planeta. É para quem? É para os padres, para os pastores, para os sacerdotes em geral, para nós, dirigentes de casas espíritas, palestrantes? Não! É para todos nós que já temos a nossa consciência desperta dos labores espirituais que que já recebemos e que temos que devolver, que temos que contribuir. Que todos operem na difusão da verdade, quebrando a cadeia férrea dos formalismos impostos pelas pseudo-autoridades da cátedra ou do altar, amando a vida terrena com intensidade e devotamento, cooperando para que se ampliem as condições de perfectibilidade, convencendo-se de que as suas felicidades residem nas coisas mais simples da vida. Nenhuma caridade teria a praticar o homem que vive isolado em si mesmo. É o Espírito protetor que nos traz nessa mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se,
não tendo de pensar senão em si, sua vida é de um egoísta. Muitas vezes nós colocamos, não, eu não faço mal a ninguém. Mas e o bem, está fazendo? Não, agora eu vivo a minha vida, não estou me preocupando, cada um que cuide de si. Isso dentro do nosso próprio meio. Será que está certo? Será que eu caminho sozinho ou eu tenho que levar comigo todos aqueles a quem eu aceitei e pedi que me aceitassem, que me recebessem na família? O que ensinamos, nos fala Idalice Mendes no livro Rumos Doutrinários, no Espiritismo, é o modo de seguir o itinerário traçado pelo Mestre no Evangelho, mas sem fantasia nem mistério. A doutrina espírita é um farol que leva ao infinito a luz do conhecimento, acerca do destino do homem na Terra e do espírito na lei. Mas para quem? Só para nós? E esse conhecimento eu realmente estou aplicando em mim? Eu estou me lembrando todos os dias que eu sou um homem que vivo, uma mulher. Quando se fala em homem aqui, né, hoje está tudo no politicamente correto, e muitas vezes se critica a forma como era escrita no passado. É seres humanos, né? Estou vivendo na Terra como homens encarnados, mas espíritos que não vivem aqui, espíritos eternos. Richard Simonetti, em Espiritismo, uma Nova Era, ele diz: os espíritos mais evoluídos moral e intelectualmente tornam-se intermediários de Deus para ajudar seus irmãos menos experientes. Quem são esses espíritos? Os mentores? Os guias espirituais? Os grandes líderes religiosos? Não, somos todos nós. Porque nós já temos muita coisa, muito conhecimento intelectual. Temos muito conhecimento da doutrina, muito conhecimento do Evangelho de Jesus. Não são seres privilegiados, apenas irmãos mais esclarecidos e conscientes a cumprir os programas de Deus. Somos nós aqui convidados a cumprir a vontade do Pai para que sejamos, neste momento, nesta fase de transição, espíritos que não estão pensando somente em si para ir para um mundo de regeneração, mas que querem levar consigo todos aqueles que quiserem ir conosco. E vamos continuar tentando até o fim. Richard Simonetti, no livro Espiritismo, uma Nova Era, ele diz assim: a doutrina espírita nos diz que poderemos caminhar mais depressa, com mais segurança, com menos sofrimento, com menos problemas. Sobretudo, podemos caminhar felizes e confiantes. Como? E ele responde: é simples. Basta que nos disponhamos a desenvolver o conhecimento das leis divinas, com estudo, e a sensibilizar o nosso coração com a prática do bem. Como é que estamos caminhando no mundo, sensibilizados por aqueles que caminham conosco, buscando entendê-los, estendendo nossas mãos figuradamente, nosso pensamento, a nossa palavra, e aqueles próximos, mais próximos, iniciando dentro do nosso círculo familiar, nosso círculo profissional, nosso círculo na convivência coletiva, na quadra, no supermercado, no edifício. Qual é o nosso comportamento? Estamos dividindo com todos eles o Evangelho de Jesus que já existe em nós? E aí eu deixo aqui o convite de Bezerra de Menezes, de 2009, numa palestra espírita no Grupo Espírita André Luiz, no Rio de Janeiro, em agosto de 2009, que tem como título Cristãos Decididos. Estamos sendo, a palavra que ele usa, convocados, não é convidados, pelos espíritos nobres, para ser os lábios pelos quais a palavra de Jesus chegue aos corações empedernidos. Mas não é obrigando a pessoa a acreditar, não. É falar, no contato, na conversa, no acolhimento. Estamos sendo convocados para ser os braços do Mestre que afaguem. Mas não é afagar de abraçar, não. Afagar com o coração. Nós podemos afagar à distância com o nosso coração. Se pudermos abraçar, muito melhor. Que se alongue na direção dos mais aflitos, dos combalidos, dos enfraquecidos na luta.
Estamos colocados na postura do bom samaritano, a fim de podermos ser aquele que socorra o caído na estrada de Jericó da atualidade. É necessário agora que os cristãos decididos arregassem a manga e ajam em nome de Jesus, em qualquer circunstâncias que se interroguem. Em meu lugar, o que faria Jesus? E faça-o conforme o amoroso companheiro dos que não têm companheiros faria. Filhos da alma, é Bezerra de Menezes que nos fala. Estamos saturados de tecnologia de ponta, graças à qual as imagens viajam no mundo quase com a velocidade do pensamento, e a dor galopa desesperada, o dorso da humanidade em desalinho. O Espiritismo veio como consolador para erradicar as causas das lágrimas. Sois, nós, todos, os herdeiros do Evangelho, dos primeiros dias. Gente, olha o que Bezerra nos diz. Ele acaba de afirmar que todos nós estivemos com Jesus. Sois os herdeiros do Evangelho dos primeiros dias, vivenciando-o à última hora. Somos convocados para esta hora. Estás convidado a impregnar o mundo com ternura, utilizando-vos da compaixão. Só o amor, meus filhos, possui o antídoto para anular esses terríveis e devastadores acontecimentos, desses flagelos que fazem parte da necessidade da evolução. Deus não esqueceu da terra, não esqueceu de nós, Jesus também não. Eles continuam no leme. Mas nós atraímos todas essas dificuldades para a nossa evolução. Poderia ser diferente. Poderíamos não ter crucificado Jesus, mas escolhemos crucificar. Então, sede vós aquele que ama. É o convite que nos faz Bezerra. Sede vós, cada um de vós, aquele que instaura o reino de Deus no coração e dilata-o em direção da família, do lugar de trabalho e de toda a sociedade. Não postergueis o dever de servir para amanhã, para mais tarde. Quantos nós espíritas, às vezes brincando, mas no final expressamos uma verdade. Eu vou deixar para a próxima encarnação. Nessa não estou mais com paciência, não. Nessa não tem mais jeito, eu vou deixar para a próxima. Gente, não postergueis mais. É Bezerra que nos fala. O dever de servir para amanhã, para mais tarde. Fazei o bem hoje, agora, onde quer que se faça necessário. E ele vai nos dizer: exultai por viverdes estes dias gloriosos, dias da humanidade de ciência, de tecnologia de ponta, de conquistas da inteligência e de despertamento das emoções nobres do chavascal das paixões perturbadoras. Pedistes para renascer nesta hora de desafio e recebeste a bússola para vos oferecer o norte magnético, que é Jesus. Prossegui, filhos da alma, jubilosos, vigilantes e devotados, porque o amanhã vos pertence, porque pertence ao incomparado Rabi da Galileia. Nós, os espíritos espíritas, integrado nas hostes do Evangelho, abraçamos os vossos sentimentos, as vossas vidas, buscando suplicar ao Pai Celestial que vos aurélie com as bênçãos imaercíveis da saúde integral e da paz. Que Ele, o guia e modelo da humanidade, a todos nos abençoe. São os votos do servidor, o mínimo e paternal de sempre, Bezerra de Menezes. Muita paz. Oi.
envolvidos pelo Mestre Jesus, amigo de nossas almas, guia da nossa caminhada, Mestre, que com os seus ensinamentos vividos, e com seus ensinos e parábolas, nos legou para todo sempre o caminho que devemos buscar e prosseguir. Agradecidos que somos, Senhor, a Ti, aos mentores e amigos desta casa, aos nossos anjos da guarda, aos espíritos que nos se dedicam para que todos nós possamos ser vitoriosos ao final desta jornada. A Dr. Bezerra de Menezes. Ajuda-nos, ó Mestre, a sermos dignos de tantas bênçãos. Ajuda-nos, ó Mestre, a cumprirmos a tarefa que aceitamos, a levarmos, Senhor, o que já trazemos de melhor de nós a todos aqueles que nos cercam. E que nesta hora, Senhor, unidos num só propósito, possamos estender os nossos olhares, as nossas mentes, os nossos pensamentos, nossos corações, aos nossos irmãos equivocados, que se deixam levar pelas drogas, entorpecendo, Senhor, os compromissos que trouxeram. Desperta-os, Jesus, para que possam superar este momento de grande testemunho e prova. Para que eles, ao final da jornada, Senhor, também estejam junto contigo. Envolve, Senhor, a todos os nossos irmãos que aceitaram como incumbência de dirigir nações, dirigir empresas, dirigir instituições, que eles não se percam pelo chamamento do mundo, Senhor. Que Tu possas, e que todos nós possamos, em nossas orações diárias, envolvê-los na luz que desperta os bons sentimentos e a responsabilidade que cabe a cada um de nós em nossas tarefas. Despede-nos, Senhor, em Tua santa e serena paz. Ajuda-nos, ó Mestre, a estarmos contigo, como Tu sempre estás conosco. E assim, Senhor, agradecendo a Ti, a Deus nosso Pai, aos mentores e guias desta casa, te agradecemos mais uma vez, rogando, ser conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Gratidão, amiga querida. Agradeço. Volte sempre à nossa Com casa. prazer. Muito Alegria. obrigado. Eu que agradeço. Em nome de todos. Obrigada, tchau. E assim, depois deste momento tão gratificante, do tema que foi explorado pela nossa estimada amiga Fátima Guimarães, que possamos encerrar a primeira parte das nossas atividades, convidando os médios para aplicarem paz. Que assim seja e muito obrigado.